Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Deus, eu te amo, meu Senhor. Muito bom dia, meus irmãos e meus amigos. Muito feliz vocês terem voltado aqui ao Comunhão.org para mais um encontro da nossa série que tem sido muito abençoadora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavras de Josué faladas há muitos anos atrás, mas que ainda hoje são muito importantes e é um desafio para todo aquele que quer servir a Deus junto com sua família. Mais uma vez, dou graças a Deus pelo nosso irmão Baltazar, de Belo Horizonte, está aqui conosco hoje. Muito bom dia, irmão Baltazar. Como a gente já passou um tempinho, vários encontros, o senhor poderia novamente falar um pouquinho do seu ministério, da sua família? Um prazer, muito bom dia. É uma alegria estar aqui novamente. Então, eu tenho tido a oportunidade de servir a Jesus por quase 40 anos. E nesses quase 40 anos, 35 deles, eu estou passando casado com a Ieda. Deus me deu 2 filhos com ela, o Abner, o Átila, são os filhos que Deus me deu. Depois Deus me deu 2 filhas, a Amanda, que é aí do Rio de Janeiro, e me deu a Jéssica, aqui de Belo Horizonte. E na sequência dessa família, Deus me deu o Abner Miguel, que também é Baltazar, o neto, e me deu o Caio também, que é o outro neto. Então, assim, tem sido uma bênção servir Jesus. E às vezes, quando eu paro para refletir, se eu voltasse aos meus 18, 19 anos, eu faria tudo novamente do mesmo jeito que foi feito, porque Deus faz a diferença, Jesus é um diferencial em nossas vidas. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Agradecemos a Deus por ter famílias assim, que nos servem de exemplo, que nos encorajam a servir ao Senhor, porque os resultados são sempre abençoadores. Então vamos para o nosso primeiro bloco, frase desafio. Quais são os seus valores familiares? É um desafio porque muitos bons pais, que também são bons irmãos, eles têm um alvo, e o alvo deles é dar aos seus filhos tudo aquilo que não tiveram. Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Essa ideia de querer dar aos filhos tudo aquilo que você não teve parece ser um bom propósito, mas acaba sendo contraproducente. Com esse alvo em mente, esse alvo de dar aos filhos tudo aquilo que não teve, que não é um alvo ruim, não é uma coisa negativa em si, mas com esse alvo em mente, o materialismo e o egoísmo são ensinados em casa. E dessa forma, nós temos visto uma geração de jovens cristãos materialistas. Temos visto muitos jovens cristãos que nunca almejam o ministério. Poucos filhos de cristãos almejam ser evangelistas. Poucos filhos de cristãos almejam ser presbíteros na casa de Deus. Por quê? Porque foi ensinado a eles, ainda que não era esse o alvo dos pais, mas foi ensinado a eles que as coisas desta vida, que os valores deste mundo têm muito mais importância do que aquilo que é eterno. E formamos aí uma geração de jovens que, infelizmente, são materialistas e que acabam abandonando a fé que os seus pais tanto desejaram ensiná-los. Eu não estou criticando os pais, eu não estou dizendo que pais
que desejam dar aos filhos tudo aquilo que não tiveram, sejam ruins, pelo contrário, são bons pais. Mas esse comportamento acaba sendo contraproducente. Por quê? Porque Jesus nos ensinou a não acumular tesouros na terra, mas nos céus. O texto bíblico que nós lemos, ampliado com os 2 próximos versículos, diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e onde a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus disse isso e Mateus registrou em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Na verdade, amigos e todo aquele que acompanha o programa, não precisamos nos preocupar tanto em dar conforto e dinheiro às nossas famílias, mas a nossa principal concentração deve ser ensiná-los com exemplo de vida o Evangelho de Jesus Cristo. O tesouro de uma família, a gente precisa entender isso bem, nós precisamos encarnar essa ideia. O tesouro de uma família não é apenas a casa, não é o carro, não é o estudo em boas faculdades para os filhos, mas o maior tesouro de uma família é a comunhão com Jesus Cristo. O tesouro mais nobre para uma família é a vida eterna, é a graça de Deus, é o estudo da palavra em família e, no futuro, a conversão dos filhos e a vida dos filhos na igreja. E, principalmente, que seja uma família que traga de maneira muito particular o amor vivido em casa e que no relacionamento externo com outras pessoas vai expressar esse amor vivido em casa, que vale muito mais do que uma casa boa, do que carros e do que as melhores faculdades do país e do mundo. Pais e mães sábios, que sabem onde estão levando a sua família, buscam em primeiro lugar a vontade de Deus e a vida que agrada a Ele. E não buscam de maneira frenética, de maneira incansável, o progresso material, mas buscam agradar a Deus, despendem a energia na busca de agradar o Senhor. É interessante que essa busca, ela pode ser medida pelos alvos e pelos pensamentos da família. Então, tem uma pergunta a ser feita para a sua reflexão e para a minha reflexão. Qual é a coisa que a sua família mais pensa? O que mais pensamos? E a segunda pergunta que nós precisamos também avaliar: qual é o principal assunto da sua família? Qual é a principal conversa dentro de casa? Então, com esta análise que você precisa fazer, que eu preciso fazer, nós podemos saber qual é o grande valor da nossa família. Por quê? Porque Jesus ensinou que onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Você coloca o seu coração, você coloca a sua emoção, você coloca a sua energia naquilo que te importa. E o que realmente te importa? Deus, a vontade dele, o Evangelho, uma vida simples, mas uma vida simples, mas próspera na graça e no Evangelho de Deus, ou uma vida próspera materialmente e uma vida frágil, pobre na presença do Senhor? Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que o Senhor te ajude, que o Senhor possa me ajudar e que nós possamos, como família, buscar juntos aquilo que é eterno. Investirmos em bancos que são eternos, onde nem o ladrão, nem a traça, nem a ferrugem corrói e roubam aquilo que nós construímos. Que Deus nos ajude a ter realmente o foco na vontade dele, no que de fato é importante para as nossas famílias. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Quais são os meus valores familiares? Muito obrigado, meu irmão, fazer essa reflexão. Estava começando a ter uma pergunta, mas o senhor já começou a responder, que é sobre a medição. Como é que eu meço isso? Porque talvez quando eu reflita e pergunte, não muito profundo, né, superficialmente, se os nossos valores são espirituais, eu vá responder que sim. Mas essa reflexão é importante, acredito, no dia a dia,
porque, como o senhor falou, o que nós mais falamos, o que nós mais pensamos, o que nós nos esforçamos, onde nós dedicamos o nosso tempo, onde nós dedicamos, inclusive, o nosso dinheiro. Tudo isso pode ser usado para nós medirmos se realmente nossos valores familiares estão no Senhor? Uma pergunta complexa. E eu vou tentar dar uma resposta simples e objetiva. Não simplista, mas simples e objetiva. Amém. Na verdade, onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Eu penso que uma família precisa ter uma escala de valores. O que eu vou pensar? O que eu vou falar? O que vai ocupar o centro da minha vida, da minha casa, da minha família? E nessa escala eu consegui aí elencar alguns pontos. O primeiro propósito precisa ser Deus em primeiro lugar. Amém. O segundo, a esposa. Olha a sequência dos valores, que é mais importante do que dinheiro, mais importante do que pós-graduação, mestrado, doutorado, e vai para fora, mas é Deus, esposa, filhos, igreja e, em quinto lugar, as coisas, que também são importantes, formação, trabalho, formação acadêmica, formação técnica e por aí segue. Mas essa escala, ela só é aplicável, ela só é prática na vida à medida que os valores de Deus, que os valores importantes, que os valores que não corroem com a ferrugem e que não são roubados, ocupam o primeiro lugar no meu coração. Então, eu queria concluir, não sei se divaguei demais a resposta, mas queria concluir com esses 5 pontos. Deus, esposa e marido, claro, Deus, esposa e marido, filhos, igreja e depois trabalho e outras coisas mais. Espero ter acertado aí na resposta. Muito obrigado, Baltazar. Com certeza ajudou muito e vai me fazer refletir. Espero que também faça refletir você, nosso irmão, nosso amigo, para vencermos esse grande desafio de servirmos ao Senhor com nossa casa, num mundo em que somos ainda bombardeados para que isso não aconteça, com opções que parecem boas, mas na verdade não são. Muito obrigado, vamos ter esses valores, essas prioridades que o nosso irmão Baltazar nos ensinou. Baltazar, sua despedida, muito obrigado mesmo por todos esses encontros, todo esse tempo dedicado e tão grande ensinamento que o senhor tem trazido para nós e o exemplo de uma família fiel. Eu sou extremamente agradecido pela oportunidade de ter conhecido o programa, a oportunidade de conhecer o Fábio de maneira remota, vamos conhecer presencialmente, a oportunidade de falar com você que está acompanhando, que está prestigiando o trabalho aí tão importante, e quero agradecê-los pelo tempo, pelos dias, pelas sessões que tivemos juntos aí, e quero deixar para você uma mensagem. Nós aprendemos uns com os outros, e a melhor coisa é relacionar e conhecer pessoas que ainda não conhecíamos, porque isso vai ampliando o nosso leque, ainda que é remoto, mas é sempre uma oportunidade de conhecer e falar para e ouvir de outras pessoas. Muito obrigado por tudo. Amém, meu irmão. Deus abençoe a todos nós. Salvador, Santo é o Senhor, Cristo, meu Salvador,